Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos, que todos sejam extremamente abençoados. Boa noite para você também que está em casa, nas igrejas, jovens, líderes. E todos tenham uma noite, uma madrugada de glória. Espero coisas grandes. A Bíblia diz sobre a esperança. Nós precisamos ter pensamentos de esperança, sempre esperar coisas poderosas em Deus. Vamos iniciar nosso culto falando com Deus. Por gentileza, feche os olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos na sua presença, meu Deus, e queremos, meu Pai, agradecer, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade, meu Deus, que o Senhor está nos dando. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Deus, aquilo que falamos, pensamos, meu Pai, é até mesmo de forma involuntária, voluntária. Meu Pai, de uma maneira que possa ter bloqueado o Teu Espírito, a Tua operação, meu Deus. Meu Pai, de alguma forma que possa ter bloqueado, meu Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia dos jovens, tenha misericórdia, meu Pai, de cada homem, mulher, de cada servo, de cada pai, mãe, meu Deus, oh meu Pai, misericórdia, meu Pai, dos obreiros, líderes, misericórdia da Tua igreja, meu Pai, por favor, nos ajuda, meu Pai, venha sobre nós. Meu Pai, eu acredito, Senhor, e creio que o Senhor está fazendo. Meu Pai, desde a semana passada, o Senhor operou, meu Pai, coisas poderosas naquele jejum. Meu Pai, milagres foram liberados, curas foram entregues. Meu Pai, coisas, situações que estavam travadas foram destravadas, amarradas foram desamarradas, bloqueadas, doentes, meu Pai, foram saradas, foram desbloqueadas, meu Deus. Eu creio, Senhor, que hoje, meu Deus, vai ser, meu Deus, o início de um novo ciclo, um tempo, meu Pai, que o Senhor estará levando padrões, o Senhor estará levando, meu Pai, elevando a nossa vida espiritual, meu Pai, o Senhor estará, meu Deus, procurando, observando o pequeno fiel, o Senhor estará, meu Pai, procurando aquele, meu Deus, que o Senhor possa demonstrar a sua força, mas somente para aqueles que têm o coração totalmente dedicado a Ti. Meu Deus, que possamos ser, meu Pai, esses pequenininhos. Meu Pai, que possamos ser, meu Pai, estes que estarão sedentos, famintos, meu Pai, para a Tua operação. Meu Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Meu Pai, usa-me, meu Pai, a mim, a Jéssica, meu Pai, para essa palavra, essa direção. Meu Deus, que através, meu Pai, do que formos falar aqui, meu Deus, através destas palavras, mentes sejam, meu Pai, destravadas e abertas, escamas venham cair, mordaças venham ser tiradas, tampões de ouvidos venham ser arrancados, que nós possamos quebrar as correntes das mãos e dos pés e sejamos livres, meu Pai, através da Tua palavra, porque o Senhor diz que a verdade vos libertará, meu Deus, e essa verdade que é a Tua palavra, meu Pai, irá libertar todos nós. Meu Pai, nos ajude, Senhor. Meu Pai, nos lapide, nos molde, nos direciona, meu Pai, neste trabalho e neste culto. Eu acredito no Senhor, meu Deus, e peço que o Senhor, meu Pai, venha me usar a Jéssica, meu Pai, e não somente usar, mas aprovar, meu Deus, porque os aprovados, meu Pai, é aquele que passará pela porta estreita. Nós queremos passar por essa porta, nós queremos, meu Pai, como ainda hoje estava sendo falado, colocar esse capacete da salvação e andar com a espada da palavra de Deus. Eu acredito, eu creio, eu abençoo, meu Deus, a cada um e peço, meu Pai, que todos nós venhamos viver, meu Pai, o extraordinário, meu Deus, o sobrenatural. Meu Deus, eu acredito e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. Jerusalém, alicerce da paz. Jerusalém, o significado é esse: fundamento, fundação da paz, base,
Alicerce da paz. Abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eu vou ficar ainda no versículo 1. Uns falam que é 10, tem versões que falam que é 11 quilômetros, tem outros que falam que é 12. A questão é o quê? Jerusalém é o nome da cidade, o termo hebraico, que significa fundação da paz, base e alicerce. Emaús significa riacho quente. É interessante que quando nós pegamos e olhamos o que é um alicerce, alicerce é aquele que fundamenta e sustenta, base, apoio, fundação, firmamento, estrutura, suporte, assento, até mesmo pode ser colocado como eixo. Naquele mesmo dia, quando nós lemos aqui esse primeiro versículo, naquele mesmo dia, que dia é esse? Era um domingo. No dia anterior, Cristo tinha morrido, tinha sido colocado na caverna, tinham sido fechado com aquela pedra. E naquele mesmo dia, as mulheres foram lá, viram que a porta não estava lá, olharam, os anjos falaram, tal, tudo aconteceu. Mas naquele mesmo dia, um dia depois, eles tinham vivido, um deles, aqui vocês vão ver mais para frente, um deles chamado Cleopas, outro não se fala o nome, alguns falam uns nomes, mas não vou falar aqui porque ninguém tem essa certeza, mas era um homem e Cleopas, que estavam indo para caminho de Emaús. Tinha ouvido Cristo, tinha visto Cristo, tinha sabido, né, era sabido pela boca de Cristo, que ele falou 4 vezes sobre a crucificação, a morte e a ressurreição, e 3 vezes falando sobre até o Calvário. Ele não tinha falado somente uma vez, nem 2 vezes, ele tinha falado várias vezes. Mas um dia após isso, eles estavam indo para uma direção oposta. Quantas pessoas estão todos os dias se distanciando da base, do fundamento, do alicerce? Quantas pessoas estão procurando um substituto? Lembra que Emaús significa riacho quente. Quantos estão procurando um substituto para o que é quente? Ao invés de ficar com o fogo do Espírito, está procurando um riachinho quente. Está procurando uma comidinha quente em outro lugar. Está procurando uma coberta quente para assistir o culto em casa. Quantos vivem nesse aquecimento, esse quentinho, essa mornidão momentânea, mas nunca é queimado pelo Espírito? Quantos estão se distanciando, procurando um substituto do fogo do Espírito Santo? Eles vão falar ainda mais para frente, lá no 32, então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito? Quando eles estavam com Jesus, o coração deles estava queimando, mas eles estavam indo para Emaús. Quantos estão trocando esse fogo por um riachinho? Trocando o fogo por um abraço morno de um relacionamento, te afastando da igreja, te afastando de Deus. Está trocando esse fogo do Espírito. Jerusalém, onde é o alicerce da paz, a fundação da paz, por uma amizade que por um momento você sente confortável, quente, abraçado, aconchegar, você se aconchega em alguém, você tem um grupo, você quer fazer parte desse grupo. Quantos estão no caminho oposto da promessa, fazendo um esforço desnecessário? O lugar da paz estava lá. Tem gente que está saindo do lugar, não está ficando com aquilo que ouviu,
do próprio Jesus e dos profetas, está pegando e se fazendo um esforço desnecessário num caminho oposto, que ninguém mandou você ir para lá. Ninguém mandou você ir para Emaús. Você está fazendo um esforço andando 10, 11, 12 quilômetros para um riachinho quente, esquecendo aonde Deus te deixou. Esquecendo aonde Deus te plantou. O lugar aonde fogo acontece, o lugar aonde queima, que arde. No 14, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu amo esse versículo, sabe por quê? Porque ele mostra a diferença daquele que fala do problema para aquele que fala com problema. Você vai conversar com gente que não pode resolver o teu problema. Você quer discutir o teu problema? Tem gente que está lá falando tudo, pode deixar o versículo aí. Tem gente que está lá falando a respeito de tudo que havia acontecido. É interessante que a gente vê uma falta de foco. Vemos também esse ciclo de amizade. O que você está atraindo? Porque esse é o momento que você vai saber qual o caminho que você está. Porque você está andando com amizade espiritualmente forte, não vai falar para você, olha rapaz, essa doença aqui, eu conheço um médico que ele tem um tratamento tal, vem comigo. Não, você vai conhecer uma pessoa e vai ter uma amizade que vai falar assim, olha, rapaz, pode ter dado um diagnóstico errado, mas vamos para a igreja que Deus vai te responder. Esse tipo de amizade você tem que andar. É uma amizade que não fala do problema, é uma amizade que fala com o problema. Você não precisa andar com gente que já só vai fortalecer o seu vitimismo, a tua mentira, fortalecer a tua incredulidade, fortalecer para a tua imoralidade. Quem anda com imoral vai se tornar imoral. Quem anda com mentiroso vai se tornar mentiroso. A Bíblia diz que não existe morno, ou você se limpa mais ou você se suja mais. Temos que andar com gente que nos arrasta para o lugar da paz. Se ele estivesse andando com gente certa, ele te voltava para Jerusalém. Rapaz, o que você vai fazer em Emaús? O que tem lá para você? Rapaz, lá falam que lá tem umas coisas que até pode esquentar. Mas peraí, você está querendo comer uma comida gelada? Uma comida morna? Ninguém come, ninguém toma sopa morna. Quem gosta aqui de café gelado? Eu sei que tem hoje em dia o Starbucks da vida, café gelado, com gelo, um monte de coisa. Mas café não é quente? A raiz do café não é quente? Eu sei disso. Minha vida inteira, meu pai, ele assim, era um cafezeiro de plantão. Meu avô também. Meu avô, inclusive, ele toma café para dormir. Então, tem gente que toma café para dormir. Eu tomo café. Se eu tomo café, eu fico 2 dias acordado. E meu pai não, ele precisa tomar, acho que toma 1 litro por dia. Não somente disso, né? Se fosse problema dele café, né? Mas a questão é que eu lembro que quantas vezes eu era pequeno, ele pegava um café e estava morno. Eu falava, não, isso aqui não, café é quente. A mesma coisa, chá, normalmente o pessoal gosta de quente. Sopa tem que ser quente. Tem que esquentar. Você não vai para lugar que não vai te esquentar. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto. E o próprio Jesus chegou perto. O próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Repita comigo, alguma coisa. Alguma coisa estava impedindo a visão deles. O que está impedindo Cristo se revelar na sua vida? Porque aqui era alguma coisa. Que alguma coisa é essa? A incredulidade deles era alguma coisa. Repita comigo, incredulidade. Cristo irá se revelar em nossas vidas através da fé na palavra de Deus. Se Cristo tivesse permitido naquele momento eles verem, enxergarem, se naquele momento ele tivesse se revelado a eles, eles nunca poderiam ter sido tratado essa incredulidade.
As pessoas muitas vezes se esquecem que Cristo pode estar andando com você, como estava nesse caso, e você não perceber, você não ter a noção, não ter a sensibilidade espiritual. Por quê? Porque o pecado está te travando, a mentira, o engano, a preguiça. Tem muita coisa que pode impedir e pode estar te impedindo de Cristo se revelar para você. As próprias tentações nos impedem de ver Cristo. E voltando um pouco na palavra que o Fer leu aqui, que está escrito que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Aqui fala, como ele disse, você está a caminho do riacho quente ou você quer ser cheio do fogo consumidor do Senhor? Vocês estão aqui agora, 11h16 da noite. Estão esperando para o culto, o trabalho que vai ser realizado à meia-noite. Vocês querem ser queimados pelo fogo do Espírito Santo ou só quer ser aquecido? Não, vai ser queimado aqui também. Não está esperando nada, não. Eu não sonho com gente, não é introdução, não. A gente já começou o trabalho aqui. A irmã aqui, calma aí, deixa eu descer um pouco de fora. Está indo para Emaús. O trabalho aqui, que foi realizado. Também. O trabalho que foi realizado semana passada foi um grande trabalho, foi um avivamento. Fomos para um outro nível. Mas o que mudou depois daquele dia? Porque não adianta ter um trabalho, não adianta que Jesus morreu, a ressurreição, eles eram testemunhas, Jesus tinha falado para eles tudo que iria acontecer. E eles estavam falando um para o outro, contando a respeito de tudo o que havia acontecido. Na quinta-feira, quando você foi embora, você saiu. Talvez até hoje você está contando o que aconteceu naquela quarta-feira. O que aconteceu naquele dia, o que foi aquilo. Mas o que mudou? O que mudou aí dentro de você? O seu comportamento, as suas atitudes? Você conseguiu romper? Você venceu a incredulidade? Você tem vencido? Ou ainda nada mudou? Porque eles eram testemunhas, mas eles ouviram Jesus, eles eram testemunhas, porém, eles eram incrédulos e eles não conseguiram reconhecer o próprio Senhor Jesus Cristo. Será que você consegue reconhecer Jesus? Ou será que você está como os dois aqui, que ele vai ler agora e você vai entender essa palavra? Então, como ele disse, o pecado, o que está impedindo você de ver Jesus? O que está impedindo você de ser cheio da presença dele? O que está impedindo você de ser queimado por ele? Tem alguma coisa impedindo. E você tem que tirar essas travas em nome de Jesus. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Olha, meu Deus do céu, quantas vezes a gente vê isso, né? Você já está no caminho errado, quando alguém chega para perguntar ainda, você quer parar a contar desde quando você nasceu, quer falar dos teus problemas, quer passar as igrejas que você passou, vai falar do casamento, fala do trabalho, fala do governo, fala de tudo. Eles pararam. Por quê? Já estava no caminho errado. Eles pararam. Quantas vezes Jesus está te perguntando, o que você está? O que vocês estão conversando? O que você está ouvindo? Qual o caminho que você está seguindo? E você para por quê? Porque você já não está com foco. Você já está no lugar errado. A gente tem que saber que tem coisas que a gente não está vendo. E incredulidade pode vir de uma maneira muito sutil, muito suave. Algo muito normal, algo como você nem está sentindo, mas já está te tomando, sabe? Quando você vê aqueles vídeos do Discovery Channel, você vê aquela sucuri, ela vai devagarzinho, vai tomando. Quando você vê, ela quebra tudo, mata e te leva para o rio. Se você não tira o pé no início, você não vai conseguir sair. O negócio vai sendo tomado. As coisas, aqui é muito clara. Era uma tristeza, porque eles pararam com um jeito triste. Essa tristeza é da incredulidade. Sabe por quê? Porque quando a gente não crê naquilo que já tinha sido avisado,
Jesus já estava falando, Jesus já estava mostrando, Jesus já estava pregando, Jesus já estava ensinando. Mas esse momento, eles não lembraram. Estava muito mais preocupado com aquilo que não tinha do que aquilo que recebeu. Você tem que estar focado naquilo que você já recebeu. Porque o que você recebeu é suficiente para você enfrentar qualquer situação. O que você já recebeu já é suficiente para você curar qualquer doença, para você destravar qualquer área da tua vida, para você restaurar qualquer relacionamento. Aquilo que você já recebeu já é suficiente, a graça é dada mediante ao problema. E aqui, Jesus já havia avisado ele sobre tudo o que ia acontecer. Tinha avisado sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Jesus já havia avisado você sobre as adversidades, os problemas que você iria passar, sim ou não? Já tinha falado sobre doença? Sim ou não? Sim. Jesus já tinha falado para você sobre as guerras que poderiam acontecer? Então ele também falou sobre a fome, falou também sobre o choro, falou também sobre a dor, sobre tribulações que poderiam vir sobre a sua vida, sim ou não? A gente tem que lembrar bem, esse é o momento da sinceridade. Então ele também já falou também sobre as tentações que você iria sofrer, sim ou não? Hoje o culto foi disso. Agora, será que ele falou também sobre as aflições que você está passando hoje? Sim ou não? Você pode virar para mim e falar, bispo, eu não sabia que eu iria estar passando por esse problema no dia de hoje. Eu respondo para você, você já sabia, mas você não lembrou. Sabe por quê? Porque a Bíblia me confirma isso que você já sabia. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vai ter aflição, vai ter situação, vai ter problema, vai ter muitas vezes doenças também, vai ter preguiça, vai estar difícil, mas Ele livra de todas. Ele não está falando o livro só da financeira, no livro só da questão da saúde, não, Ele vai livrar de todas. Não haverá dificuldade maior do que aquilo que Ele prometeu para você. Ainda a Bíblia diz aqui em Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Os nossos sofrimentos atuais não é comparado com a glória que ainda será revelada para você. Então quer dizer o quê? Não chega aos pés do que Deus vai fazer para você. Se tem uma situação difícil, o que Ele vai entregar para você é 10 vezes mais. Ele está falando que não pode ser comparada. Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Vamos ler tudo junto. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Graças a Deus. Tem outro problema aqui. Eles pararam por qualquer coisa. Param por qualquer coisa e sempre estão prontos para falar dos problemas. Vivem oscilando, sendo instáveis. E a gente sabe que quando você tem uma brecha emocional, você também vai gerar uma brecha espiritual. Quando você tem algo mal resolvido, emocionalmente, no momento do pico você se auto-sabota. No momento que está indo tudo bem, você começa a procurar algo para você se sabotar. Quantas vezes a gente vê gente sendo abençoada financeiramente,
mas tem crença de valor. E quando recebe uma bênção, quer gastar tudo. Não guarda, não dizima, não oferta, não investe. Gasta tudo, por quê? Porque acredita que não é merecedor. Uma crença de merecimento. Quantas pessoas que eu já vi sendo extremamente abençoada, mas vive uma vida miserável, uma vida simples. Por quê? Porque vive se sentindo culpado. Por quê? Porque é vitorioso. O diabo, ele quer inventar cada coisa que a gente vê. Gente vivendo uma vida pequena, podendo comprar coisa nova, vai lá comprar coisa usada. Pode comprar coisa zero, vai lá, compra o que está furado, compra o que está rasgado, compra aquele celular que já vem até com a tela trincada. Eu sei que tem. Isso, pode comprar, claro, você pode comprar mediante as suas condições. Mas estou dizendo que tem gente que pode ter, mas não tem. Um dia começa o propósito, por quê? Porque vive oscilando. Um dia começa o propósito, outro dia para. Pararam e ficaram com um jeito triste. Um dia começa um dia feliz, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Outro dia já começa cabisbaixo, já com um jeito triste, como aqui. No dia anterior, eles estavam lá, vendo o Salvador, vendo as coisas se cumprirem. No outro dia, já estava falando do problema, com um jeito triste, parando por qualquer coisa, se desfocando. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e acreditar, porque ela é real. Ela é real e ela é para mim. 18. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? É interessante quando é falado essa expressão, único morador de Jerusalém. Quantas vezes a gente se sente o único, o diferente, no trabalho, no casamento, nas redes sociais. A gente se sente o único entre os amigos, se sente isolado, se sente diferente, se sente esquisito. Quantas vezes eu falo com alguns jovens que fala para mim que, olha, bispo, eu sou o único da escola que não beijei ninguém. Bispo, eu sou o único da escola que eu não fiquei em ninguém. É o último. E ao invés, a gente pode ver isso muito quando a gente viu no testemunho do pastor Vitor, ele falando sobre isso. Todo mundo ficava lá com todo mundo, aquela coisa normal para eles, e olharam ele como diferente. A pessoa acaba sendo até anormal. Mas aquilo fez o quê? Ele se destacar. Quando a gente tem um propósito, a gente tem princípios e valores altos, a gente se torna único. Único no trabalho. Todo mundo pega lá o cafezinho, todo mundo pega a caneta Bic e bota no bolso, né? Depois a outra vai lá, né? Eu sei que tem gente, olha, eu já vi gente pegando caneta da igreja e não devolvendo. Deixa eu escrever meu dízimo aqui, ó. Devolve essa caneta Bic, irmão. Eu vou te levar para o inferno essa caneta Bic. Olha o temor. Pelo amor de Deus, isso aqui a gente compra e é para usar e devolver. Quantas vezes a gente se sente único? Eu lembro onde a gente mora, estava lá, já tinha sido liberado as máscaras, eu estava lá e todo mundo me olhando esquisito porque eu estava sem máscara. Me olhando que tinha um ebola, tinha vírus ebola, tinha alguma situação ali. Eu parecia que eu estava com lepra. Olhava, eu parava o elevador lá, a pessoa, pode ir. Pode olhar, eu falei, gente do céu, tem alguma coisa errada comigo? Eu falei, mas está aqui, ó, o decreto do calça apertada, está tudo certo. Já liberou. Não, eu não vou entrar nesse elevador, não. Os filhos, a moça, eu lembro de uma mãe que até virar o rosto do filho assim, ó. Falei, gente, o que acontece? O que acontece? As pessoas não observam o que estão fazendo. Qualquer regra nova se adequa e se torna o quê? Vai para a manada, vai todo mundo junto. Todo mundo julga, vamos julgar. Todo mundo bate, vamos bater. Deus nos ensina a pensar, o Espírito nos revela e nos dá uma vida
poderosa para nós, sendo através de nós, sermos os instrumentos de cura, de libertação, de renovação de mente. Quantas vezes você pode falar que você foi usado através da palavra para abrir os olhos, abrir os ouvidos de uma pessoa, de um parente, de um amigo seu? Você foi um instrumento, Deus usa você. Você é usado por Deus para levar a mensagem da cruz. Você que leva a mensagem da libertação, você que entrega a renovação de mente, é da sua boca que virá, não vai descer um anjo e fazer o trabalho, será você que vai ser usado para pregar, para evangelizar, para curar, para bater no hospital e levar cura, para ir no orfanato e levar esperança, é você que vai ser usado. Fala, sou eu? Que seja o único, olha aqui, ó. Que seja o único de Jerusalém, mas o único certo, então. É o único correto, é o único que está andando no caminho certo. Eu quero ser o único, então. Se é para ser? Sim, porque o Senhor nos trata como únicos. A Bíblia diz que Ele deixa as 99 só para nos encontrar, para encontrar a ovelha perdida. Você acha que você não é importante? Jovem, será que você não é importante? Ele deixa as 99 lá e corre para encontrar você. Será que você não é importante? Você é aquela ovelha que Davi sacrificava, poderia sacrificar a própria vida para salvar você, tirar da boca de urso e de leão. Davi nos mostra como Jesus, como Deus age conosco. Ele vai lá buscar, tira da boca do diabo, tira da boca do pecado, tira da boca da mentira, tira da boca da imoralidade, tira da boca do adultério, tira da boca do fica com todo mundo, beija todo mundo, fuma igual todo mundo, bebe como todo mundo. Não, ele vai lá e te resgata. Ele foi andar com esses caras no caminho de Emaús para mostrar para eles, não, que vocês estão indo para lá. Espera aí, tá alguma coisa errada aqui. Eles não estão lembrando, está tudo se cumprindo, está tudo certo. Eu não atrasei e nem adiantei, estou no tempo certo. Já tinha falado tudo, meu amigo. Deus já está falando há muito tempo. As coisas já estão acontecendo, Ele já está falando, Ele está revelando, Ele está mostrando. Gente todo dia está sendo curada, todo dia está sendo liberta. Gente que estava na miséria sendo colocado, assentado entre príncipes. E você ainda está olhando para o lado. Não é hora de olhar para o lado, é hora de olhar para frente. Deus já está te mostrando o momento de olhar para frente, o momento de agarrar uma oportunidade como essa, como última da minha vida, sabendo que amanhã não me pertence, amanhã ele pode voltar, amanhã o noivo vem buscar a igreja, e o que você vai ter? O seu azeite vem, azeite extra. Se nós tivermos azeite extra, a gente vai se encontrar com o noivo, senão, não adianta bater na porta. 19. O que foi? Perguntou ele. O que foi? Jesus perguntando o que foi. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Espera aí, ele não era Jesus o Messias? Voltou a ser o Jesus de Nazaré? Esse que é o problema, quando as coisas saem do seu controle, sempre vai sair, tá? Lembra que não é do nosso jeito. Quando você vê Jairo, ele foi lá querer ensinar Jesus como trabalhar. O senhor vai lá, botar a mão na minha filha, vai ser curada. Não, Jesus não quer curar, Ele quer ressuscitar. Não é tão glorioso assim você mudar um decreto de Dário para Daniel não entrar na cova. Não é tão glorioso assim mudar a cabeça de Nabuco para os jovens entrar na fornalha. Não é tão glorioso assim pegar um soldado tão alto, forte e armado como Saul, ao invés de pegar um desarmado com uma pedrinha. Não é tão glorioso assim você pegar um Sansão com uma espada e do que você pegar uma queixada de jumento. Não, não é tão glorioso assim. Não é tão glorioso assim. As pessoas têm que entender que vai ser sempre para a glória de Deus, não será do seu jeito, não será da sua maneira e muito menos no seu tempo. Vai ser no tempo de Deus, na hora dele, no momento dele e na oportunidade que você abrir para ele, vai viver. Aqui é muito claro, porque eles estavam tristes, do caminho errado.
Agora, Jesus não era o Messias, mas era o de Nazaré. Jesus era de Nazaré. Não era tão assim mais, né? Eu achei que era assim. Eu achei que o propósito eu ia receber no meio do propósito, né? Achei que o propósito 10 vezes mais já estava vivendo, né? Agora eu estou com 10 vezes mais dívida. Pode ficar 20, hein? Nada pior, não pode... Nada tão ruim que não possa piorar. Eu lembro de uma piadinha do cara, ele chegou, viu uma lâmpada mágica, mexeu, né? Ele mexeu, esfregou, saiu um gênio, e ele falou assim, o que você quer? Você tem um desejo. Ele disse, eu nunca mais quero andar a pé. O gênio foi e arrancou as pernas deles. A falta de especificar acontece isso. Não era mais fácil você pedir um carro novo, nunca mais fácil, não. Nunca mais, agora vai ter perna. Não especificou? Esse homem era profeta. Esse homem agora, a amnésia, a incredulidade te traz a doença da amnésia, a doença da cegueira, a doença do medo. E aqui eles estão falando, eles conheciam Jesus. Então, aqui quando eles falam, ele era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso. Então, ele era. Então, eles não acreditaram na ressurreição de Cristo. Colocou no passado. Colocou no passado, ele era. Então, eles eram incrédulos, eles não acreditaram, eles não creram na ressurreição de Cristo. Então, e eles sabiam do poder, da unção que tinha Cristo, porque eles falam, eles relatam, ele era profeta. E para Deus e para... Então, ele era profeta para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso. Ou seja, será que também não estamos será que você também não se encontra como esses homens, falando no passado? Porque o problema nos leva à incredulidade. E quando uma pessoa está passando por um problema, tem que tomar cuidado, tem que vigiar, porque você acaba agindo com incredulidade, falando com incredulidade. Ah, mas Deus disse que ia fazer, não fez. Deus me prometeu isso, mas ele não fez. Diminuindo, né? Então, agindo com incredulidade e fazendo o que esses homens estavam fazendo. Ele era. Então, Deus falou que ia fazer e não fez. Então, não é mais tudo aquilo. Então, temos que tomar cuidado, porque a incredulidade, o problema nos leva à incredulidade. É a mãe de todas as travas. É a mãe de todas as travas. Agora, eu gosto dessa parte, porque agora eles vão contar. Ele vai falar o que Jesus disse, mas para eles vai enxergar como um problema. Ah, mas eu vivi aflições. Não era para viver? Ah, mas eu fui e tirei a minha cutícula e não ia infeccionar? Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram para entender? Como vocês demoram para entender? Como vocês demoram para entender e crer em tudo o que os profetas disseram? Meu Deus, quanto demora! Pois era preciso que o Messias estava na frente deles, sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras. Olha a paciência de Cristo. E às vezes a gente vai, o irmão não entendeu alguma coisa, vai ver no YouTube. Não, mas explica isso aqui. Jesus parou de novo e começou a explicar tudo, como um pai, como um amigo, como um professor paciente, uma pessoa amorosa. O amor de Deus se mostra para todos, até para os incrédulos.
E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, esse é uma parte que eu gosto demais. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Sabe aquele teste, ó? Sabe aquele testezinho? O que Jesus faz? É interessante que a gente ouve, não somente da bispo, mas dos pregadores aqui, sempre a gente bate que Deus ele está interessado no processo e não no resultado. Ele está interessado no caminho e não no destino. Por quê? Porque eu vou olhar para o final sabendo que é o meio que vai determinar tudo. Aqui Jesus nos ensina como Ele trabalha em nossas vidas. Primeiro vem a aula, depois o ensino, depois envolvendo tudo isso, essa palavra poderosa, a verdade. Quando você faz um curso, todo mundo aqui já passou pela escola, acredito eu, faculdade às vezes, um curso, não sei. Tem um momento da aula e tem um momento da prova. Aqui eles estavam o quê? Recebendo mais uma aula. Jesus estava começando a explicar tudo de novo. Esse é o momento que Jesus ele fez isso aqui. Pode deixar o versículo aqui, por favor? Esse é o momento que ele falou, ele ensinou, ele mostrou. E aí? O momento da prova. O momento que ele estava provando. Por favor, o versículo, gente. Ele ensinou e mostrou. O pessoal fica testando a gente, né, gente? Fala a verdade. É no 28. Por favor. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia. Ele estava testando. Você acabou de receber o seu ensinamento, a sua aula, agora é o momento do teste, o momento da prova. Quantas vezes você sai aqui, você ouve uma palavra sobre moralidade, você ouve uma palavra sobre adultério, sobre integralidade, sobre retidão, sobre purificação, sai lá fora, parece uma mulher do nada. Sai lá fora, parece uma mensagem, alguém te liga, você tem que mentir, mas já vem o teste ali fora. Quantas vezes a gente vê vejo muito isso do meu pai, começa uma dieta e vem um donut ali, vem uma vontade de comer um doce. Vem uma coxinha fresquinha lá na hora de estar fazendo um café. Cadê aquilo que eu aprendi? Eles chegaram no seu destino. Isso é muito importante nós entendermos esse ponto. Porque eles já estavam chegando a Emaús. A pergunta que eu te faço, qual é o seu destino final? Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo aqui hoje? Porque eles haviam chegado no final da sua caminhada. E Jesus ele participou de toda essa caminhada, mas e agora? Esse é o final da história, e agora? Depois que você conquista o seu objetivo, você vai continuar com Jesus? Depois você vem aqui, está com uma doença, recebe a cura, você vai ter a mesma intensidade de oração? Você recebe a restauração do seu casamento, você vai trazer seu filho, sua família para dentro da igreja? Você recebe uma casa nova, um carro novo, uma situação financeira abençoada, você vai vir aqui, mesmo no momento da bênção, da promoção, você vai honrar a Deus? Ou Ele só serviu quando você estava no deserto, andando naquela caminhada quente? Na hora que você chega no final, como você vai agir? Porque muitas pessoas andam com Jesus somente até onde é conveniente. Andam com Jesus pelo caminho, pelo deserto, mas quando conquista, troca Jesus. Quando conquista, troca a igreja por qualquer coisa. Troca Jesus por uma qualquer bênção. Bispo, você chama de qualquer? Chama de qualquer. Nada. Você não pode trocar Jesus por nada. É por causa de uma casa, agora que você consegue pagar a internet, que você fica em casa. É que você comprou um sofá, agora você pode ficar vendo o culto pelo sofá. É porque agora Deus te fez andar, você era para ali, agora você não pode vir andar, evangelizar aqui.
Você estava no hospital, como eu falei na semana passada, na UTI. Quantas pessoas a gente vai no hospital, quantas pessoas saem de lá, são curadas, comendo por aparelho, respirando por aparelho. Agora, está cansado de evangelizar, está cansado de pregar, não quer compartilhar nenhuma mensagem, nenhum versículo. Troca Jesus por qualquer casa, troca Jesus por qualquer carro. Jesus, ele te testa, e ali era um teste, ele fez que ia. Opa, peraí, não, Jesus, não vou me perder nesse teste, não. Não permanece na fé e trata Jesus, infelizmente, como um ficante de uma noite, ao invés de assumir Cristo e casar com Ele para uma vida eterna. O momento que é para assumir a Cristo, botar uma aliança no dedo, assumir a noiva com o noivo, não está fazendo, não está vivendo. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo, fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando, a noite vem chegando. Gente, fala comigo, a noite vem chegando. Jesus precisa estar na sua casa. Fala, Jesus precisa estar na minha casa. Está chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se na mesa. Sentou-se na mesa. Pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Quando honramos Jesus na nossa vida, quando insistimos para Ele ficar conosco no nosso coração, no reino da nossa alma, na nossa casa, na nossa vida, quando deixamos Ele entrar na nossa casa, quando damos lugar de honra na mesa, quando eu dou as primícias do meu tempo, da minha vida para Ele, quando comemos o pão de Cristo, porque, repita comigo, é o único que alimenta. Sabe o que acontece? 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Aí os olhos deles foram abertos. A gente precisa colocar Jesus no patamar maior da nossa vida. Acreditar, crer, ouvir, obedecer, dar o lugar de honra. Ele é o rei. Ele precisa ser o dono da tua casa. Ele precisa sentar na ponta da tua mesa. Ele precisa liderar a tua família. Ele precisa liderar todas as suas vontades. Porque quando você coloca Ele neste lugar de honra, insistindo, eles insistiram para que Ele ficasse. Quando você insiste, quando você não dá lugar para o sono, não, meu Deus, eu quero o Senhor, me acorda, me desperta, vem sobre mim, me aqueça, eu não quero um riacho quente, eu quero o fogo do Espírito Santo. Quando você pede para Ele entrar, quando você pede porque a noite está chegando, você sabe que a noite está chegando, e se Jesus não estiver na sua casa, se Jesus não estiver sentado na tua mesa, se Jesus não estiver alimentando com o pão que Ele dá, você vai ficar uma vida inteira cego e nunca vai ver Jesus se revelando nessa área que você está buscando hoje. Essa área que você está querendo uma revelação. Aonde você precisa que Cristo se revele para você hoje. Comece a honrar a Cristo na sua vida. 32. Então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando Ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Quando você ouve essas Escrituras, quando você lê a Bíblia, quando você está fazendo, realizando uma oração, quando você está na igreja, quando eu estou aqui falando, quando qualquer pregador está falando, o seu peito tem que queimar. A palavra de Deus queima. Não pode entrar fria ou gelada, ela precisa entrar como fogo consumidor. Ela não pode vir como um riachinho, como Emaús, riacho quente. Não, ela precisa entrar como fogo,
33. Eles se levantaram e logo voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Se levante hoje. Se levante hoje e volte para Jerusalém, no alicerce da paz, a fundação da paz, a base. Se levante hoje. Eles se levantaram logo. Eles se levantaram logo. Volte para a igreja, volte para o primeiro amor, volte para as primeiras obras. Volte para os padrões altos espirituais. Volte, porque se nós honrarmos a Deus, repita comigo, Ele vai me honrar. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E vamos falar com Deus nesse momento. Daqui a pouquinho, daqui a poucos minutos, a bispa já vai estar entrando. Mas eu vim aqui para quê? Você que está pelas transmissões, eu estou aqui para quê? Para honrar a Cristo? Porque nós precisamos dessas respostas. Essas respostas irão nos revelar aquilo que realmente importa. Cristo importa. A palavra importa. A oportunidade que eu tenho aqui importa. Hoje é meu dia. Hoje é o dia que eu posso ser elevado espiritualmente a um outro patamar, porque quando eu me elevo, a minha vida se eleva. Quando eu me entrego, Deus entrega. Quando eu honro, Ele me honra.